Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje a nossa atividade será referente ao nosso livro Ângulo da página 50 e a 51. Qual é o título aqui? Então, os primeiros tipos de escrita, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que houve um tempo em que os seres humanos, eles viviam em cavernas. Então, quando eles queriam fazer uma conta, quando eles queriam colocar os seus pensamentos, o que eles faziam, eles escreviam na areia, na terra. Só que o vento e a chuva apagavam. Então, eles foram evoluindo, foram pensando que eles poderiam fazer desenhos nas cavernas. Eles começaram a fazer desenhos nas cavernas, né? Até que eles perceberam que foi passando o tempo, eles foram evoluindo, então eles descobriram como fazer os potes, as vasilhas de argila. Então, com esse tempo, daí eles começaram a criar animais, né? Então, como é que eles contavam esses animais? Aí, então, como eles já sabiam dominar a questão da argila, eles começaram a fazer placas de argila e fazer símbolos, desenhos, certo? Para poder expressar o que eles sentiam, o que eles faziam e como contar, por exemplo, certo? Não era como hoje, que tinha os números, não existiam os números, né? Não existia a escrita, as letras do alfabeto. Então, era por meio de desenhos. Então, vários desenhos formavam palavras, formavam frases, né? Hoje a gente sabe que a gente pega as letrinhas, vai juntando as letrinhas, o som de cada letra, a gente consegue falar uma palavra, né? Só que assim, nem todo mundo conseguia entender isso. Por quê? Porque cada região tinha o seu modo de pensar, cada símbolo era uma palavra diferente, né? Então, o que eles pensaram? Não, para todo mundo poder se entender, a gente tem que criar os símbolos, né? Que eles sejam, os desenhos, eles sejam todos iguais e não mudam em lugar nenhum do mundo, né? Então, o que eles fizeram? Ali foram modificando esses símbolos até que criaram um alfabeto, certo? Então, a atividade de hoje, referente à página 50, então, os primeiros tipos de escrita. Eu vou ler esse pequeno texto, tá bom? Diz assim: o professor Sérgio convidou a turma para explorar a imagem de um registro muito antigo feito por um povo chamado Sumério. Eles viviam em uma região chamada Mesopotâmia. Então, vocês percebam aqui, ó, que eu vou abrir que é mais fácil, ó. O professor está aqui na frente e ele projetou lá no quadro uma imagem, uma placa de argila que tem alguns símbolos. E as crianças da turma do Luan estão respondendo. Então, aqui eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Onde é que mesmo estava a turma do Luan? Na escola. E sem esses balões de fala, vocês saberiam o que eles estavam falando? Não. E o que será que representa a fala aqui desse professor? O que será que ele está falando? Então, vou continuar o texto, depois eu leio o balão de fala, tá bom? Então, olha só. O professor contou que quando os seres humanos passaram a plantar, criaram animais e construir cidades, perceberam que era preciso registrar as suas ideias e outras informações, como a quantidade de produtos que iriam vender na cidade e quantos animais eles tinham. O que você acha que pode estar representado nesta placa que o professor mostrou para a turma do Luan? Então, olha só, o professor pergunta assim: o que os sinais desta placa representam? Ó, o que os sinais desta placa representam? O que vocês acham? Observem bem no livro de vocês
o que está nessa placa? O que será que representa? Aí, então, a Vitória diz assim, ó. A Vitória, lembra da Vitória, da turma do Luan? Tem um balãozinho e ela diz assim: acho que é uma história. Já a Tereza disse: será que é a letra de uma música? A Tereza falou: será que é a letra de uma música? O Luan falou assim: será que representa alguns animais? O Edgar disse, ó, o Edgar aqui embaixo, ele disse assim: pode ser um tipo de jogo. Só que percebam, ó, que a Maria, ela só ficou olhando, mas não disse nada. Não tem balãozinho. Tem mais um, ó, integrante que estava na mesa aqui. Certo? Quem é esse? É o Felipe. Ele também não falou nada, não tem balãozinho de fala. Então, o que representa aqui são símbolos, certo? E, por exemplo, aqui, ó, coloquei no blog para vocês, tá? Que estes símbolos grafados nesta placa de argila, elas foram as primeiras escritas, formas de escrita, tá? Que foram modificando também. E que esses sinais eram gravados com objetos pontiagudos, então era com argila, com aquele barro, né? E daí eles pegavam objetos pontiagudos que eles mesmos fabricavam, podia ser de metal que eles já dominavam, ou mesmo com madeirinha, né? Então, que tinha uma ponta e que eles faziam esses desenhos, eles rabiscavam, né? Faziam os seus desenhos, então, ali na argila, tá? Você já viu algum desses símbolos? Em algum lugar? Sabe o que é? Será que eles significam o quê? O que será que eles significam? Quem será que escreveu mesmo? Ali no texto falava o povo sumério. Então, era a primeira escrita do povo sumério. Então, a atividade de hoje, vocês vão ter que pegar lá no anexo 4, lá no final do livro, tem um anexo 4. Deixa eu mostrar para vocês. O anexo 4. É isso aqui, ó. Esse anexo vocês vão usar na atividade de hoje e na atividade de amanhã, certo? Então, é para vocês destacarem esse anexo, recortar na linha pontilhada. Vocês podem ver que aqui tem um quadrado grande, vocês vão recortar esse quadrado todo. E depois, ó, seguindo as linhas pontilhadas, vocês vão destacar cada símbolo separado, certo? Vai ficar pequenos quadradinhos, só esse aqui que é um quadrado maior, tá? Então, o que representava? Eu coloquei no blog ali. A bolinha queria dizer que eram a quantidade 10. A bolinha vazia, quantidade 10. Esse aqui parece um olhinho, né? Que é um oval e uma bolinha preta. Ele representava uma unidade. Esse símbolo aqui, ó, que é um triângulo, representa a vaca. E esse triângulo com esses dois risquinhos, que é o chifre, né? É o touro, o boi, tá bom? Então, a vaca, o boi, a unidade e essas bolinhas vazias são 10 unidades. Então, eles contavam, por exemplo, assim, entrou para dentro do cercado, quando eles colocavam uma bolinha, 10 vacas, daí eles colocavam a bolinha e o triângulo, ok? Então, eu tenho umas questões para vocês fazerem utilizando esses símbolos ali que vocês vão recortar e destacar, tá bom? E então é assim, ó, vocês vão separar figuras que representam a quantidade, tá? De unidade. Então, vocês vão pegar, vão recortar todas as figuras, vão separar todas essas aqui e vão contar quantas unidades tem. Ó, quantas de que vale uma unidade, que são essas aqui de olhinho.
Aí vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Daí vocês vão registrar. Tem 20. Então, ó, 20 unidades, mas vocês vão ter que recortar e colocar juntinhas assim. E daí, quantos tem de que é 10? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Também tem 20. Então, aí vocês vão registrar. Tem 20 unidades. Só que agora eu quero saber o seguinte, é um desafio, tá? Porque esse não é fácil. Tem que ter a ajuda dos pais. Essa bolinha vale 10. Então, vocês vão ter que contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Meu, tudo isso. Então, vocês vão fazer esses cálculos, vão registrar para Pro e daí vão mandar fotos, tá bom? Aí também tem uma música que fala sobre a história da escrita. Ela é bem legal, foi uma professora de música que inventou essa música e que conta a história da escrita desde o início até agora. Então, um bom trabalho, tá bom? Até mais!